Vamos passar à segunda parte da nossa reunião, audiência à entidade reguladora da comunicação social para a apresentação dos 10 eixos estratégicos para o mandato do Conselho Regulador. Agradeço a presença dos membros do Conselho Regulador. Temos a nossa Presidente, Helena Sousa, Vice-Presidente Pedro Correia Gonçalves, a Vogal Termo Gonçalves, a Vogal Carla Martins e a Vogal Rita Rola. Sejam todas e todos bem-vindos à Assembleia da República mais uma vez. Agradecemos a vossa presença e a disponibilidade que manifestaram, aliás, não só disponibilidade, também interesse em virem apresentar os 10 eixos estratégicos. Não obstante já nos terem também enviado um documento e, portanto, aqui estamos também para os ouvir com toda a atenção. Para fazer a apresentação inicial, tem a palavra a Sra. Presidente, presumo que sim. Dispõe de 10 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de saudar os senhores deputados, as senhoras deputadas. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Muito obrigada. Eu gostava, de facto, de agradecer muito a oportunidade que nos foi dada para apresentarmos aqui os 10 eixos estratégicos da IERC para este mandato regulador. É um mandato para 5 anos e esperando terminá-lo em 2028, ou pelo menos até 2028, estaremos a colaborar aqui com a Assembleia da República. É de facto muito importante para nós, ERC, a apresentação dos eixos estratégicos aqui, porque percebemos a importância do legislador para o trabalho que nós próprios temos que fazer. Portanto, gostávamos de dizer que é muito importante ouvir os comentários, tudo aquilo que eventualmente possam sugerir relativamente aos eixos estratégicos e também nos parece muito importante fazermos uma consulta pública e faremos isso depois desta audição aqui hoje. Portanto, agora cabe-me fazer a apresentação dos 10 eixos e, dado o tempo muito limitado, farei uma apresentação muito breve de cada um dos eixos. O primeiro, eu diria que é um eixo absolutamente transversal a toda a atividade da IERC. O eixo é reforçar e clarificar as competências da IERC para enfrentar os desafios da comunicação digital. É este o mundo em que nós vivemos, estamos num quadro do digital. A IERC precisa de se adaptar, precisa de se modernizar, precisa de se capacitar em termos de meios, de competências, para responder a esta transformação, que é uma transformação profunda, uma transformação paradigmática. Portanto, neste quadro, eu diria que há muito a fazer e aquilo que há para fazer no quadro do digital é absolutamente transversal a toda a atividade da IERC. Portanto, este é o primeiro grande desafio que, de facto, nos irá empenhar em termos de todo o mandato. O segundo eixo estratégico é colaborar eficazmente com o legislador na revisão dos estatutos da IERC e das leis setoriais no âmbito da comunicação e dos média. Naturalmente que este é um ponto que incide, digamos, de modo absolutamente direto no trabalho que é feito aqui nesta Comissão e neste Parlamento. Nós já tivemos, aliás, a oportunidade de falar um pouco sobre isto e gostávamos, neste momento, de reforçar a importância de alterar, a importância de reformular toda, mas, enfim, não digo toda, mas uma parte substantiva da legislação que precisa efetivamente de se adaptar às novas realidades tecnológicas. Os estatutos da IERC e uma parte da legislação que temos hoje em vigor tem que tomar em consideração a aceleração tecnológica, o aparecimento das redes digitais, das plataformas digitais, o streaming, os algoritmos, tudo isto precisa de ser repensado no quadro da legislação que temos hoje em Portugal.
Também, por força dos instrumentos legislativos europeus, a nossa legislação tem que se adaptar, tem que se modernizar, e esse aspecto parece-me que é absolutamente fundamental e precisamos mesmo dos senhores deputados para fazer esse trabalho. A ERC sozinha não pode regular bem sem os instrumentos necessários para o mundo em que vivemos hoje. E este é um aspecto que me parece mesmo muito importante e gostaríamos de fazer este trabalho de um modo construtivo, em diálogo com os senhores deputados e com as senhoras deputadas, porque sem isso julgo que será muito difícil. Pela ERC podem contar com o nosso apoio, se assim entenderem, se julgarem necessário, sempre num quadro de mobilização dos nossos conhecimentos e de independência técnica. Portanto, eu gostava que este aspecto fosse também realçado. O terceiro eixo estratégico é um eixo que se prende com o reforço do papel que a ERC já hoje tem no quadro dos reguladores nacionais e internacionais. Nós, ERC, precisamos de continuar a trabalhar com os reguladores nacionais, nomeadamente com a ANACOM, com a Autoridade da Concorrência e outros, e também precisamos de reforçar aquilo que já fazemos, mas que é muito importante que seja reforçado, que é o trabalho com os reguladores europeus nesta área da comunicação. Da comunicação social e dos média, e também outros reguladores no quadro ibero-americano, portanto, no quadro do Mediterrâneo. Enfim, há um conjunto de reguladores que desenvolvem um papel importante e é nesse quadro, é nessa articulação que nós vemos o nosso trabalho e que julgamos que é absolutamente indispensável continuarmos a trabalhar e aprofundar essa relação estreita. Hoje, só podemos regular aquilo que não é apenas nacional se tivermos uma relação rápida, ágil com esses reguladores. Eixo número 4, reforçar a aproximação ou aproximar a ERC dos regulados e dos seus representantes e associações. Portanto, aqui estamos a falar de um aspecto que nos parece muito importante, que é garantir que a ERC está próxima dos regulados. Está próxima mesmo do ponto de vista geográfico, procurarmos encontrar um modo de nos aproximarmos também, digamos, dos órgãos de comunicação social que estão a funcionar em diferentes escalas e em diferentes geografias. Também nos parece importante trabalharmos de um modo mais próximo com associações que representam o setor. Portanto, este é uma linha estratégica que nos parece muito relevante, uma vez que hoje em dia não vale a pena pensarmos que podemos regular sozinhos ou que os problemas da regulação se resolvem apenas com uma entidade, digamos, longe de todos e sem uma articulação estreita com os regulados. Ponto número 5. Desenvolver redes com a academia e centros de investigação. Isto não é algo absolutamente novo, portanto, a ERC já tem um historial de colaboração, mas nós queremos incentivar, queremos aproximar ainda mais o trabalho com instituições que produzem conhecimento, porque hoje em dia a regulação é muito desafiante e precisa de conhecimento científico, de conhecimento técnico, precisa de reflexão, precisa de cruzamento de ideias. Portanto, parece-nos que esta ligação aos centros de conhecimento e às universidades, porque elas existem e trabalham estas áreas, e nós vemos com bons olhos e entendemos mesmo necessário e urgente aprofundar essa relação. Também queremos retomar as conferências anuais da ERC, enfim, e promovermos os seminários, promovermos, digamos, um conjunto de ações que podem colaborar, podem contribuir para o desenvolvimento de um pensamento mais criativo, mais capaz de encontrar boas soluções justas para todos e para os problemas que aparecem.
Ponto estratégico número 6, a contribuir para a promoção da qualidade do jornalismo. Os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem que a qualidade do jornalismo é um aspecto que preocupa muito a IERC. A IERC tem obrigações específicas relativamente às questões do rigor e procuramos exercer essas competências do melhor modo possível, mas também sabemos que a heterorregulação não é suficiente. Nós precisamos de desenvolver mecanismos de autorregulação e de corregulação. E, por isso, parece-nos absolutamente fundamental trabalharmos com sindicatos jornalistas, com a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e com outras entidades que possam contribuir para o desenvolvimento de um jornalismo mais exigente, um jornalismo de qualidade, rigoroso. Isso parece-nos, de facto, muito importante e garantir que o jornalismo e os jornalistas são protegidos e são apoiados no desempenho do seu trabalho. Também aqui gostaríamos talvez de acrescentar que o papel do legislador pode também ser especialmente relevante. Há coisas que podem ser feitas também nesta matéria. Eixo estratégico número 7, apoiar a sustentabilidade do setor. O setor da comunicação e dos média enfrenta desafios enormes. O diagnóstico está feito, o que não estão ainda encontradas são efetivamente as soluções. Portanto, nós esperamos trabalhar com o setor, procurando garantir que, no quadro das possibilidades, o setor funciona de modo eficaz e com dinâmica. É claro que a IERC tem aqui funções específicas no que diz respeito à não concentração, portanto, em relação, digamos, às questões da transparência, eventualmente será muito importante garantir que há previsibilidade quanto às respostas do regulador, portanto, há aspectos que nos parecem bastante relevantes, mas, efetivamente, eu diria que o setor da comunicação social precisa de apoio e aí eu imagino que apenas os senhores deputados poderão desenvolver, e as senhoras deputadas poderão desenvolver um conjunto de medidas que eventualmente possam ter um papel, digamos, no quadro de garantir as melhores condições para o funcionamento do setor. Nós, enquanto ERC, estaremos disponíveis para contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas. Isto acontece, como é do vosso conhecimento, em muitos países, em muitos contextos. É possível fazê-lo com critério, com rigor, com exigência, com independência, mas é um trabalho que tem que ser feito. E aqui, enfim, neste eixo estratégico também gostaríamos de lançar este alerta, porque efetivamente o jornalismo precisa de apoio público. Já estou a terminar, portanto, o eixo número 8, o combate à desinformação. Este é também um eixo estrutural, porque, enfim, todos sabemos que hoje em dia há muitos riscos nesta matéria. A informação é, de facto, um bem público, é absolutamente fundamental para construirmos um ambiente no qual seja bom viver, um ambiente social de qualidade, onde, digamos, a leitura de mundo seja diversa, seja plural e que seja verdadeira, portanto, e nós sabemos que há mecanismos de desinformação e parece-nos, aliás, que é muito importante garantir que esse combate é feito de modo eficaz. No penúltimo eixo estratégico temos a questão da literacia mediática, da promoção da literacia mediática. Este ponto é normalmente o mais consensual de todos, portanto,
julgo que todos os senhores deputados e todas as senhoras deputadas percebem a importância de capacitar os cidadãos para a descodificação daquilo a que nós temos acesso nos média. É preciso ajudar as pessoas a ler, portanto, e aqui estamos a falar de todos os públicos, não estamos a falar apenas das crianças, estamos a falar no modo mais amplo, mas a promoção dessa literacia também tem exigências e implicações. Por fim, o último eixo estratégico que gostaria de apresentar aqui, antes de termos a oportunidade de ouvir os senhores deputados e as senhoras deputadas, tem a ver com a promoção e o desenvolvimento de um modelo adequado às competências, de um modelo de financiamento adequado às competências da ERC e que preserve a sua independência financeira. Neste momento não é o que acontece. Neste momento o modelo de financiamento da ERC é um modelo que não nos parece muito lógico. Naturalmente que o Parlamento tem tido um papel muito importante nesse financiamento, mas, de facto, o financiamento nos termos em que ele ocorre hoje não é adequado e, acima de tudo, não é previsível. A questão da autonomia e da independência financeira é um aspecto muito importante e muito referido nos documentos europeus que têm a ver com as garantias dos reguladores e, nesse sentido, também julgo que precisaremos de trabalhar em conjunto. Portanto, de um modo muito sucinto, eu peço desculpa se não fui muito clara em algum destes pontos, porque, de facto, foi assim um resumo absolutamente pequeno, mas, Sra. Presidente. Muito obrigada pela sua exposição. Acho que foi muito clara e muito completa. E por isso é que eu também não interrompi, porque para benefício de todos nós, para ficarmos a perceber quais são de facto os eixos estratégicos e qual a importância que o próprio Conselho Regulador atribui a cada um deles. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Carreira. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, excelentíssima Sra. Doutora Maria Helena, Dr. Pedro Gonçalves, Dr. Telmo Gonçalves da Silva, Doutora Carla Martins e Doutora Rita Rolo. O Partido Social Democrata saúda o vosso regresso à nossa Comissão, especialmente porque nos trazem um documento que revela uma dedicação com o futuro de reguladores, reconhecendo a importância do mesmo na defesa da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o pluralismo e a independência dos órgãos da comunicação social. Princípios balizadores desta bancada e do nosso Governo. Ouvimos isso na audição com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Dr. Pedro Duarte, e também é um discurso que é comum e isso deixa-nos muito tranquilos. Também na audiência do passado dia 11 de junho, realizada convosco, a entidade reguladora para a comunicação social, onde apresentaram o relatório de atividades e regulação de 2022 e contas de 2022, houve a oportunidade de aflorar o assunto ainda de forma muito superficial, pelo que a apresentação que nos trazem hoje é para nós de grande importância. Hoje apresentaram-nos os 10 eixos que consideram, enquanto entidade reguladora, como prioritários para o setor. Permitam-me que lance algumas reflexões e algumas questões. Não vou naturalmente abordar todos os eixos apresentados, até porque da vossa apresentação alguns são muito claros. No entanto, questionamos qual é o peso da concretização do eixo estratégico número 1, tendo em vista a concretização das medidas previstas e incluídas nos restantes eixos estratégicos. Na audição que teve lugar o mês passado e à qual já me referi, foi assumido pelo Conselho Regulador da ERC, e cito, entendemos mesmo que o próprio modelo de financiamento, tal como está a funcionar, não é adequado às exigências da ERC, mas não só por questões financeiras, mas também por questões de autonomia e de independência. O que vai ao encontro do teor do eixo estratégico número 10. Uma posição que compreendemos e gostaríamos, no entanto, melhor perceber se já dispõem de algum plano de revisão e atualização do atual modelo de financiamento da ERC. Existirá, porventura, a possibilidade de melhorar a eficiência operacional da ERC reduzindo custos?
Relativamente ao eixo estratégico número 2, um assunto também aflorado na anterior audição, a rápida evolução tecnológica, social e cultural a que temos assistido exige uma revisão contínua e dinâmica da legislação. A adaptação às novas realidades digitais, à promoção da diversidade, a inclusão, a proteção contra a desinformação e a sustentabilidade económica dos meios de comunicação são áreas-chave que podem necessitar de atenção legislativa adicional. A ERC tem um papel crucial neste processo, de forma a garantir que a legislação se mantenha relevante e eficaz. Perguntamos se a ERC já dispõe de alguma proposta de revisão. Qual ou quais e se existe um cronograma pré-definido por vós. No que diz respeito ao eixo estratégico número 6, não existe qualquer dúvida relativamente à necessidade de promover a qualidade do jornalismo em Portugal, uma premissa essencial para garantir uma imprensa livre, independente e responsável, que atue como um pilar da democracia e de uma sociedade informada. Perguntamos se porventura a ERC já se debruçou sobre alguma das propostas que apresenta neste âmbito. Uma última questão tem a ver com o eixo estratégico número 7. As empresas jornalísticas e de comunicação enfrentam hoje uma série de desafios e de dificuldades. Estes desafios são multifacetados e abrangem aspectos económicos, tecnológicos, sociais e éticos. Por isso, a sustentabilidade destas empresas requer um compromisso contínuo e abrangente. Gostaríamos que pudessem concretizar como é que a ERC poderá, no imediato, materializar algumas das medidas inscritas neste eixo. Para o Conselho Regulador da ERC, de acordo com a anterior audição, o apoio ao setor da comunicação social e o desenvolvimento de políticas públicas poderá e deverá passar por apoios financeiros. Há muitos países europeus que já o fazem há décadas e fazem-no bem, no sentido em que as preocupações e os medos legítimos relativamente às questões da independência face aos poderes políticos não são, de algum modo, sanados através da criação ou da utilização de entidades independentes. Portanto, eu julgo, dizia, que Portugal poderia beneficiar destas experiências. Sabemos igualmente que a ERC já preparou um documento que, de algum modo, resume as principais medidas e ações que estão a ser desenvolvidas nos outros países, nos países europeus, e o grupo parlamentar do PSD gostaria que a ERC pudesse, se acha possível, partilhar esse documento com a Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça favor. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Conselho Regulador da ERC. Pedir-lhes desculpa pelo meu ligeiro atraso no início desta vossa apresentação. Estava ainda noutra comissão que está a trabalhar à mesma hora. E agradecer-vos, ainda tive a possibilidade de acompanhar grande parte da exposição, aquilo que hoje nos trouxeram. Em primeiro lugar, eu acho que é importante saudar, e essa é uma nota que o Partido Socialista não pode deixar de sublinhar, esta disponibilidade deste Conselho Regulador da ERC para um novo tempo de relação com a Assembleia da República, com o Governo, com os demais organismos que ajudam a compor este tão importante edifício do nosso país, relativo à comunicação e aos média, e essa naturalmente é uma nota que não poderíamos deixar de sublinhar, porque no passado nem sempre aconteceu desta forma e, portanto, deixar também esta saudação. Eu acho que estaremos todos de acordo, todos aqui dentro, todos sem exceção, sobre a importância de uma comunicação livre, plural, independente. É a âncora fundamental da qualidade das democracias liberais e, portanto, o vosso papel enquanto regulador é um papel de enorme centralidade, mas, naturalmente, é um papel de grande centralidade que só se realizará em pleno se tiverem os instrumentos e as ferramentas adequadas para o poderem exercer. Neste quadro, há aqui algumas questões que se nos assaltam, que naturalmente nos preocupam e para a qual o Partido Socialista, na esteira destes mesmos valores também que são parte da nossa identidade e da nossa história de 50 anos, que nós achamos que são importantes. É absolutamente fundamental repensarmos todo o edifício legislativo que envolve a questão dos média e a questão da comunicação. É não só fundamental, como é urgente,
todos estes normativos estão absolutamente desadequados face àquilo que é a realidade de hoje, face àquilo que é a realidade do digital, face àquilo que é a realidade hoje da inteligência artificial, sobre aquilo que é a emergência de um conjunto de novidades, de inovações, que fazem com que muito daquilo que estes normativos postularam há décadas atrás os tornassem completamente obsoletos. E, da nossa parte, deixar também a nota à AERC e à Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que talvez seja tempo de criarmos em conjunto, todos, um grupo de trabalho para começarmos a repensar, de uma vez por todas, um edifício legislativo do nosso tempo, adequado à realidade do nosso tempo, porque um enquadramento legislativo que não regule a realidade do seu tempo é um edifício legislativo que não nos serve. Outras questões que naturalmente nos preocupam e que também aqui foram deixadas, e perguntar à Sra. Presidente se pode de alguma maneira dar-nos mais alguns inputs sobre isso. A questão do financiamento é sempre uma questão fundamental. A questão da autonomia, a questão da independência, a questão da previsibilidade é sempre fundamental para a forma como estas organizações se autorregulam, como produzem a sua atividade, como se organizam e, portanto, perceber do ponto de vista do Conselho Regulador se tem alguma ideia já mais amadurecida sobre a forma como este processo se deveria construir e dar nota também, e acharmos que este é um sublinhado muito importante do ponto de vista de todos os órgãos reguladores, não só da comunicação, mas hoje em particular da comunicação, que o diálogo, a forma próxima como estes se devem aproximar e reunir e dialogar com aquilo que são, com a academia e com os centros de conhecimento, é algo que nós não podemos também deixar de saudar, porque acompanharmos aquilo que é a inovação, acompanharmos aquilo que são as melhores práticas, aquilo que se vai fazendo em termos de state of the art em Portugal e no estrangeiro, é absolutamente fundamental para também nesta matéria estarmos na linha da frente. Um último tema que eu acho que nos preocupa a todos e que tem sido objeto muito marcante daquilo que é a atividade da AERC e que tem marcado também o plano mediático, que tem a ver com a titularidade e a propriedade de órgãos de comunicação social. Sabemos bem que hoje este é outro desafio, até porque muitas vezes muitas destas titularidades e propriedades estão envoltas em contexto de grande complexidade jurídica, com contextos até de direito internacional privado, de diferentes normativos, que colocam aqui desafios de outra natureza e complexidade, mas também deixar uma questão no ar à senhora Presidente do Conselho Regulador sobre esta matéria, sobre as preocupações e também sobre de que forma vê que mecanismos e que instrumentos devemos afinar e devemos melhorar para conseguirmos também que neste plano o Conselho Regulador possa de forma mais efetiva exercer o seu papel. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente da AERC, estimados membros do Conselho Regulador aqui presentes, começo por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega o envio e a apresentação aqui feita destes 10 eixos estratégicos para o vosso mandato. O documento que estamos aqui a analisar começa por referir que a AERC precisa de se capacitar em termos de meios e de competências para responder à transformação paradigmática da comunicação digital. Uma transformação que terá implicações no modo de relacionamento com os regulados, com as instituições com as quais colabora e com os cidadãos que serve. Gostaríamos que concretizasse que competências em concreto são estas que têm que ser reforçadas e a que implicações na relação, no modo de relacionamento com os regulados se estão a referir. Depois, no eixo que diz respeito à promoção da qualidade do jornalismo, lê-se que não é possível assegurar a qualidade, e também já o disse aqui, que não é possível assegurar a qualidade jornalística apenas com base na heterorregulação. É preciso também que haja uma autorregulação e uma corregulação que consideram ser absolutamente fundamentais.
Posto isto, o Grupo Parlamentar do Chega pergunta de que forma é que a ERC pretende incentivar e, mais importante ainda, concretizar esta autorregulação na promoção da qualidade do jornalismo, quando atualmente temos situações em que temos um jornalista que é também um comentador, transformando-se num opinion maker e que depois traz consequências para aquilo que é a credibilidade do jornalista, para a credibilidade do órgão de comunicação social onde o jornalista trabalha. Portanto, aqui é uma das áreas em que tem que haver não só uma autorregulação, tem que haver uma regulação mais apertada da ERC e nestes casos concretos como é que se consegue garantir uma autorregulação quando depois há estes jornalistas que fogem por completo àquilo que está definido no Código Deontológico. Depois, o 7º eixo estratégico aborda a questão da sustentabilidade do setor da comunicação social. E é verdade, é preciso que este setor seja sustentável para conseguir garantir um trabalho independente, imparcial, isento, mas ainda assim, e apesar da sustentabilidade ser realmente muito importante, o Grupo Parlamentar do Chega mostra aqui alguma preocupação, até porque ainda não há assim muita informação, face a um possível novo modelo de financiamento do setor e que este financiamento possa ser feito diretamente pelo Estado em empresas privadas. E, portanto, por aquilo que percebemos da análise do documento, também nos parece que a ERC e o Governo estão aqui um pouco em sintonia no que diz respeito a este financiamento e perguntava-lhe então que tipo de incentivos são estes que a ERC está disponível para apoiar tecnicamente, segundo o que está escrito no documento. Pergunto também se não considera que este financiamento público direto a concretizar-se, porque nós também não sabemos, porque não temos essa informação, não está ainda muito claro, se não pode representar aqui uma excessiva e uma perigosa intromissão do Estado em empresas privadas do setor da comunicação social, e porque o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares já anunciou que até ao final do ano o Governo apresentará um plano de ação para os mídias, perguntava se a ERC tem conhecimento de que medidas vão estar patentes neste plano, se já é um assunto que está em discussão com a ERC, se não está, para perceber em que ponto é que estamos e o que esperar deste plano de ação dos mídias. Relativamente à desinformação, o Chega aplaude a preocupação da ERC com esta questão, que tem afetado, e muito particularmente, o Partido Chega, mas é também importante que a Sra. Presidente do Conselho Regulador explique o que é que pretende, o que é que a ERC pretende, quando diz no 8º eixo que há uma necessidade de uma produção de instrumentos jurídicos comunitários orientadores ou com força de lei, dando depois alguns exemplos, entre os quais o direcionamento da propaganda política. E fiquei aqui com algumas questões. Não consegui perceber muito bem o que é que se pretendia, mas espero que com isto a ERC não esteja a pretender definir que conteúdos políticos podem os órgãos de comunicação social noticiar ou não. Isso far-nos ia lembrar outros tempos que não são bem-vindos. Por fim, importa também incidir sobre as necessárias atualizações à lei da rádio e de imprensa, que temos falado aqui, ainda há pouco falámos também com a Comissão da Carteira a esse propósito. E mesmo para terminar, foi com alguma estranheza que nestes 10 eixos não vimos uma palavra referente às condições de trabalho dos jornalistas, porque todos sabemos que estas condições estão muito longe de ser as ideais para que o setor possa ter profissionais sérios e dedicados e, consequentemente, um jornalismo de qualidade. O que foi algo até já defendido publicamente pelo Sindicato dos Jornalistas. Posto isto, não temos mais questões, queríamos apenas agradecer o vosso trabalho e garantir que o Grupo Parlamentar do Chega está aqui disponível para trabalharmos em conjunto e resolvermos algumas das questões mais prementes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra à Sra. Presidente para responder, dizer que nós aceitamos o repto que nos lançou enquanto legisladores, ou seja, disponibilidade para contribuirmos para a alteração da legislação. Se nos fizerem chegar
aos diferentes grupos parlamentares. As vossas sugestões certamente que são bem-vindas. É verdade que isto é um setor que tem estado em permanente transformação, que nos coloca novos desafios, a questão da inteligência artificial, o digital, tudo isso carece de regulação e é também um debate que existe a nível europeu e até diria a nível mundial, porque é uma preocupação de todos. Outra referência que fez foi a questão da qualidade do jornalismo, e também já aqui foi dito que nós, antes de recebermos o Conselho Regulador, recebemos o Secretariado da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, com quem também partilhámos as preocupações em relação à independência e à qualidade do jornalismo, as questões da desinformação, que também são questões muito pertinentes e que é preciso combater com todos os meios e de uma forma eficaz. E, obviamente, também estamos de acordo que é preciso promover a literacia digital, porque quando nós temos conhecimento de estudos que têm sido realizados, que nos informam, concluem que é mais fácil fazer passar uma informação não verdadeira do que informações verdadeiras, ou seja, a desinformação é mais fácil de ser disseminada do que a verdadeira informação. E, portanto, é um combate que urge travar e para o qual temos de canalizar não só mais recursos, e quando falo em mais recursos também mas mais adequados, porque também são novos desafios que se colocam, que têm de ser, para os conseguirmos vencer, têm de ser utilizadas novas ferramentas. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço muito aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas pelas questões que foram levantadas. Eu começaria, talvez, por tentar responder à Sra. Deputada Sofia Carreira. De facto, levantou aqui um conjunto de questões, nomeadamente a ligação entre o eixo número 1 e o eixo número 10. É verdade, eles cruzam-se. Naturalmente que para enfrentarmos e para lidarmos do ponto de vista do regulador com este novo contexto, que é um contexto do digital, nós não nos podemos iludir, a atenção hoje está aí. Os nossos jovens consomem o digital, portanto, são os conteúdos nesse quadro que marcam, na essência, a leitura que fazemos do mundo, as aprendizagens. Portanto, nós não podemos desligar-nos dessa realidade ou ignorá-la. Naturalmente que esta exigência que eu julgo que a ERC tem de se capacitar para responder cabalmente a este novo mundo, vamos chamar-lhe assim, tem também implicações ao nível do eixo número 10, que se prende exatamente com a questão do financiamento, questão que foi depois suscitada também por outros senhores deputados e que se calhar eu aproveitaria para responder em conjunto. De facto, a ERC não está a ser financiada, digamos, de modo suficiente e previsível, e isto tem implicações hoje, independentemente dos desafios do digital que nós continuaremos a enfrentar, e nomeadamente tendo em consideração dois instrumentos, e já só falo de dois instrumentos, o DSA, o Digital Service Act, e o ENFA, que é o Regulamento para a Liberdade dos Meios de Comunicação Social. Estes dois regulamentos europeus têm grandes exigências do ponto de vista das competências da ERC, do regulador dos média, que em Portugal é a ERC, e, portanto, desse ponto de vista, eu diria que se já não estávamos bem
do ponto de vista da resposta ao digital no quadro em que ele se apresenta, agora temos também imposições externas, externas que também são nossas, porque nós também fazemos parte, não é? Mas que obrigam o regulador a ter, de facto, outras condições para dar uma resposta adequada. Se a Sra. Presidente me permitisse, eu saltava para uma questão que foi colocada um pouco mais à frente e que tinha que ver precisamente com a questão do modelo. A ERC, como sabem, é financiada em parte pela Assembleia da República, depois temos as receitas próprias e as receitas da ANACOM. Este modelo tripartido, enfim, é o que existe, mas ele pode ser alterado, mas isso depende do legislador, mas independentemente dele ser ou não mantido, nós ainda hoje de manhã tivemos a reunião do Conselho Regulador e a estimativa que fazemos é que para implementar as exigências do Digital Services Act, do Regulamento dos Serviços Digitais, precisaríamos pelo menos de mais 6 pessoas e para implementar o ENFA, portanto, precisaríamos mais 2 recursos humanos. Portanto, isto estamos a falar já em termos do próximo ano, a partir das competências que já são nossas. Portanto, elas já são nossas. Portanto, já não podemos dizer que não fazemos aquilo, porque já não está sequer ao nosso alcance, a não ser que, enfim, entendamos que não vamos cumprir aquela lei que é também nossa, não é? Que é também, enfim, o Estado português também está nesses processos, não é? Portanto, de facto, agradeço a questão que foi colocada, porque ela tem muita pertinência. Quanto à questão relativa ao eixo número 2, que tem a ver com a transparência, a ERC não tem um cronograma até 2028, mas tem ideias relativamente àquilo que é necessário fazer. E algumas ideias resultam até da experiência muito pragmática que tivemos recentemente, por exemplo, com a aplicação da Lei da Transparência. Não é? Nós percebemos nesse processo que há, de facto, problemas que podem ser resolvidos, estão ao alcance dos senhores deputados, portanto, desta Casa, e nesse sentido, aprovamos na passada quarta-feira uma proposta de lei de revisão, portanto, da Lei da Transparência para consideração dos senhores deputados. Ela chegará, enfim, estas coisas têm as suas tramitações, mas chegará certamente aos senhores deputados, que farão depois, enfim, as considerações que assim entenderem e depois, enfim, compete a Vossas Excelências a decisão. O que eu gostava também de reforçar é que, se durante o processo, seja em relação a esta lei ou outros, se durante esse processo nós pudermos ser úteis, é para isso que nós estamos cá. Portanto, nós queremos ser úteis porque entendemos que esse é o nosso papel, estamos ao serviço. Trabalhamos junto da Assembleia da República, mas estamos ao serviço dos cidadãos. Portanto, enquanto estivermos aqui, estamos com esta vontade de colaborar. Também entendemos que a lei de imprensa tem bastante urgência, também já temos olhado para ela. Enfim, o Conselho Regulador anterior também já tinha apresentado uma revisão, uma proposta de revisão. Nós gostaríamos ainda de olhar de novo para ela, isto independentemente de outras peças que também entendemos que precisariam de uma alteração, a lei da rádio, a lei da televisão, isto se os senhores deputados não quiserem considerar uma lei da comunicação social num sentido mais amplo, mas isso tem uma exigência que, enfim, maior, uma complexidade muito maior, a aproximação pode ser mais gradualista, não é? Portanto, irmos procurando resolver os problemas, olhando para as leis setoriais e procurando compatibilizar, digamos, com este novo mundo, uma outra abordagem possível, e a ERC, se esse for o entendimento, também está disponível para trabalhar nesse sentido, e é pensável um outro quadro totalmente, enfim, fortemente distinto daquele que temos hoje.
Relativamente à questão dos jornalistas e do jornalismo, a ERC não faz jornalismo, a ERC de facto regula as questões do rigor e está a trabalhar nomeadamente com o Conselho Consultivo do Jornalismo, que reúne as associações e enfim, a Comissão da Carteira, o sindicato. Temos tido reuniões regulares. Essas reuniões podem não ter, digamos, uma visibilidade externa ou podem não ter nada, digamos, de muito imediato que seja visível para os senhores deputados ou para a população em geral, mas julgo que são reuniões que têm sido bastante produtivas no sentido de aprofundarmos o diagnóstico, vermos o que é que, do ponto de vista da autorregulação, pode ser promovido e apoiado. A autorregulação passa pelos livros de estilo, passa pela melhoria do funcionamento dos conselhos de redação. Portanto, ao nível da autorregulação, há muita coisa que pode ser feito dentro das redações, melhorando o funcionamento das redações, para que a exigência ética seja cada vez maior, para que os códigos jornalísticos que existem sejam cada vez melhor. Portanto, eles precisam de ser aperfeiçoados. Não é a ERC que faz isso, mas a ERC, em colaboração com estas entidades, julgo que tem também essa responsabilidade. No que diz respeito ao apoio das políticas públicas, estamos, de facto, a ultimar um documento que iremos partilhar certamente com os senhores deputados e também com o Governo, como é natural. Portanto, mas nós não podemos dizer aos senhores deputados o que é que devem fazer, não é? Até porque os senhores deputados, ao nível, digamos, dos próprios programas dos partidos, também tinham as suas ideias e as suas leituras sobre isto, e relativamente ao apoio à imprensa até é bastante, digamos, amplo o reconhecimento de que isto é útil. Aquilo que eu julgo que a ERC pode e deve fazer é, do modo sucinto, com bastante clareza, dizer aos seus deputados: existe este leque de possibilidades, aqui está a resultar melhor, aqui não está, e naturalmente, se depois os senhores deputados quiserem o nosso apoio para o desenvolvimento mais técnico de alguma dessas medidas, nós estamos disponíveis e com todo o gosto continuaremos a colaborar. Agora, de facto, a decisão última é dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Talvez agora passasse alguma consideração do senhor deputado Pedro Sousa. Portanto, falou da comunicação livre e independente como âncora. De facto, eu diria mesmo que a primeira razão pela qual a ERC existe é para defender a liberdade de expressão. Não nos equivocamos em relação a isso. Não há nenhuma outra razão mais importante do que a garantia da liberdade de expressão. Ainda que todos nós sabemos que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é um direito absoluto, portanto, e a nossa própria lei tem, naturalmente, limites. Pergunta, falou da possibilidade de um grupo de trabalho para retomar digamos, ou para pensar o tal edifício legislativo. Se esse for o entendimento enfim, desta comissão ou do Parlamento, só posso manifestar enfim, a disponibilidade por parte da ERC para fazer, enfim, para dar o apoio que for entendido nos termos que for entendido, porque eu julgo que não nos cabe, a nós cabe-nos implementar a lei que existe, não é? Portanto, eu acho que é muito importante que os senhores deputados tenham sempre essa consciência. Portanto, se a lei, enfim, se aquela é a lei, portanto, nós temos que implementar, mas se a pudermos alterar em alguns momentos e se nós pudermos apoiar, enfim, ficamos satisfeitos, porque também entendemos que esse é o nosso trabalho. Temos, aliás, um artigo nos nossos estatutos que prevê esse apoio, esse acompanhamento. Portanto, isso dar-nos-ia até, pronto, uma grande satisfação e sentido de que estamos a cumprir também o nosso papel. Mencionou a questão da titularidade dos órgãos de comunicação social. É verdade que a nossa lei não diz muito nesta matéria. A ERC só pode implementar, de facto, a lei que existe. Não há regras claras ou muito específicas para quem não pode
ser detentor de órgãos de comunicação social. Aliás, a Constituição é até bastante aberta nesse sentido, tirando os órgãos de comunicação social que precisam de registro ou de frequência. Portanto, qualquer pessoa pode criar um jornal, portanto, desse ponto de vista, a nossa Constituição é bastante aberta. Talvez passe agora para a senhora deputada Patrícia Carvalho, do Chega. Falou também da qualidade do jornalismo. Eu julgo que, de facto, nós precisamos de um jornalismo credível, precisamos de um jornalismo rigoroso, e esse exercício cabe antes de mais aos jornalistas, cabe antes de mais às empresas de jornalismo, mas eu julgo que o regulador pode e deve ter também um papel de garantia de que as normas e as leis não são quebradas e, de facto, quando a lei diz que a ERC tem responsabilidades em termos de avaliação do rigor, nós fazemos essa avaliação. Portanto, vemos se há triangulação, se as fontes foram ouvidas, se os interesses em questão foram defendidos ou acautelados. Portanto, sempre que há uma queixa, sempre que há uma participação, nós fazemos esse trabalho. Agora, a ERC não redige, de facto, as notícias, não faz o agendamento e não faz depois a seleção dos elementos que integram a notícia. Ora, eu diria que a questão do agendamento é uma questão absolutamente vital para a qualidade do jornalismo, e a decisão, que é uma decisão editorial do que é que entra e do que não entra e o que fica de fora da produção jornalística e ao nível, digamos, de noticioso e das reportagens, etc., essa é uma responsabilidade editorial e a independência editorial tem que ser protegida. Portanto, a ERC tem que proteger essa independência, porque é também um elemento absolutamente fundamental. Quanto às questões da sustentabilidade do setor, eu vejo com bons olhos a preocupação da senhora deputada relativamente à questão dos riscos, porque há riscos e é precisamente por isso, que é necessário acautelar. Qualquer medida de apoio ao setor tem que ser instruída, tem que ser pensada com garantias de independência, ou seja, tem que se saber claramente quem vai aplicar aquela medida e tem que se saber exatamente quem é que vai supervisionar, portanto, garantir que aquela medida está a ser implementada de um modo justo, credível, de um modo independente. Portanto, todas as medidas precisam dessa atenção, porque senão corremos o risco, precisamente, de, em vez de estarmos a promover o jornalismo, estarmos a fazer aquilo que infelizmente acontece em alguns contextos, que é promover a discriminação ou promover o controle editorial, que é exatamente o oposto daquilo que nós queremos. Não sei como é que estou em termos de tempo, Sra. Presidente. Já Concluiu. Podia falar mais um bocadinho, poderia sempre falar mais um bocadinho, mas se a senhora sabe. Pois, eu compreendo, nós compreendemos que a matéria é vasta e que o tempo é sempre escasso e limitado para o muito que há a dizer e, sobretudo, quando se trabalha se gosta daquilo que se está a fazer, há um grande empenhamento. Obviamente achamos sempre pouco, sabe-se sempre a pouco, mas agradeço em meu nome pessoal e da Comissão todos os esclarecimentos que nos deu, a apresentação do documento, que é um documento importante e muito completo. Nós vamos continuando este diálogo permanente e desejamos as maiores felicidades, continuação de bom trabalho e, como não nos veremos antes de férias, também umas boas férias também são necessárias. Muito obrigada.